A maçonaria, ela está espalhada pelo mundo todo, da Escócia ao Brasil. Mas, se pararmos para pensar, como algo tão global pode parecer tão diferente de um lugar para o outro? As cerimônias mudam, os símbolos às vezes também, e isso nos leva a uma pergunta bem interessante. Pois é, como é que pode uma única sociedade com tantas tradições distintas? Será que no fundo é uma fraternidade unificada? Ou só um monte de clubes diferentes que usam o mesmo nome? A resposta, acredite, está numa metáfora até que bem simples. Muitas línguas, para uma única verdade. Essa é a chave de tudo. É como usar idiomas diferentes para descrever o mesmo sentimento, sabe? A palavra muda, mas a essência não. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Certo, vamos ao que interessa. A primeira peça desse quebra-cabeça é saber separar a casca do miolo, a forma da essência. Para começar, tem uma diferença importante entre rito e ritual. Pensa no rito como se fosse a lei, o sistema todo, sabe? Tipo o rito escocês ou o de York. Já o ritual é a cerimônia, é a prática, o como se faz. E claro, cada rito vem de um lugar, de uma cultura. Alguns têm uma pegada mais de cavalaria, outros são mais filosóficos. É por isso que as línguas soam tão diferentes. Tá, mas se os sistemas são tão diferentes, o que impede que cada um siga um caminho totalmente diferente? A resposta é uma espécie de cola invisível que une tudo. E essa cola são os landmarks. Pense neles como se fosse a constituição não escrita da maçonaria. É a âncora moral que garante que a essência, como a crença num princípio criador, seja a mesma não importa o ritual. É o DNA moral que todo mundo ali compartilha. Isso nos leva ao ponto mais importante. Não importa qual ferramenta simbólica é usada, se é uma espada ou um malhete, a lição final é sempre a mesma. O objetivo é universal. A busca pela retidão, pelo autoaperfeiçoamento e, claro, pela fraternidade. Ok, a moral é universal. Mas como é que se comunica essa moral através de tantos ritos diferentes? A resposta está numa linguagem que vai muito além das palavras. Essa base moral em comum resulta em duas coisas bem interessantes na prática. Primeiro, a intervisitação. Um maçom de um rito pode, sim, visitar a loja de outro, porque no fundo eles reconhecem os mesmos valores éticos. E segundo, os símbolos em comum. Ferramentas como o esquadro e o compasso funcionam como um vocabulário universal. Elas mantêm o mesmo significado moral, honestidade, moderação, em qualquer lugar do mundo. Agora, para deixar isso mais concreto, que tal um estudo de caso? Vamos ver como dois ritos bem diferentes ensinam a mesmíssima virtude fundamental, a justiça. Olha só que legal essa comparação. O rito escocês, que tem uma influência forte do iluminismo, usa o esquadro para ensinar sobre justiça, equilíbrio, razão, harmonia social. Já o rito de York, mais pragmático, usou prumo, retidão moral, integridade pessoal. Duas ferramentas, duas abordagens, uma única virtude. Mas, mesmo com essas diferenças, existe um símbolo que consegue unir essas duas visões de justiça de uma forma brilhante. E esse símbolo é a régua de 24 polegadas. Independentemente do rito, ela representa a justiça na prática, aplicada ao tempo, ela simboliza a divisão equilibrada do nosso dia entre o trabalho, o repouso, o serviço ao próximo e o nosso dever espiritual. É a base da vida justa para todo mundo. E assim, a gente volta para a nossa metáfora do início. Agora, aquela ideia de muitas línguas para uma única verdade começa a fazer bem mais sentido, não é? Então, o ponto central é este. Os ritos são os diversos caminhos culturais e históricos que sobem a mesma montanha. A moral é o pico, é o cume universal onde todos se encontram. A jornada pode até ser diferente, mas o destino é o mesmo. No final das contas, seja pelo equilíbrio do esquadro ou pela retidão do prumo, a lição sobre justiça se resume a esta verdade que une tudo. A justiça que a gente pratica com os outros começa com a retidão que temos com nós mesmos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Essa ideia de muitos caminhos, um só destino, não se aplica só à maçonaria, né? Onde mais nas nossas vidas a gente encontra verdades universais sendo ensinadas através de linguagens, culturas ou tradições diferentes? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena guardar para pensar.